Oi, pessoal. Vamos lá, então, tentar entender a correção da lista de estudos, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro exercício, tá? O Carlos e a Marta vão no boliche. A Marta vai ficar 2 horinhas lá e o Carlos 5 horas. E lá no boliche onde eles vão, tem 3 opções de pacote por jogador. Então, assim, quando a pessoa escolher o primeiro pacote, que é só um joguinho, ela tem que pagar R$5 por 1 hora, tá? Se a pessoa escolheu Vamos Curtir, ela vai pagar R$6, podendo jogar 4 horas. E se ela ficar a mais, ela paga R$2,50 por cada hora a mais que ela ficar. E Hoje Tem Strike, ela vai pagar R$7 por 3 horas e R$1 a mais por hora excedente. Ou seja, se ela passar das 3 horas, ela vai pagar R$1 a mais por cada hora. Então, vamos lá. Ele pede para escrever uma função para cada plano, relacionando o total a pagar e as horas e o X horas de uso, tá? Então, veja. Para o primeiro caso, como ele... Calma, foco. Aí. Como a função vai ser y igual a 5x, tá? Sendo x a partir de 1 hora, né? Então, o x ele é para 1 hora. Ou seja, 1 hora vai pagar R$5. No caso da Marta, se ela ficar 2 horas, ela vai ter que pagar 10. Se ela ficar... E o Carlos, que vai ficar 5 horas, ele teria que pagar R$25, tá? Então, essa é a função do primeiro pacote. E aqui é os valores que cada um pagaria. O segundo pacote, pessoal, ele tem... Ai, como tá difícil dar foco. Calma. Ai. Peraí. Acho que melhorou. O segundo pacote, ó, é R$6 fixo, só que esse R$6 ele vai valer para 4 horas. E R$2,50 para cada hora que seja acima de 4. Então, esse X, ele vai entrar quando a hora passar das 3. Então, 3 horas ele vai pagar 6. E se ele passar, né, desse limite de 3 horas, aí as horas excedentes a gente põe aqui. Então, veja só. Essa é a função. A Marta vai pagar R$6 e vai usar só 2 dessas 3 horas aqui, tá? E o Carlos, ele vai pagar 6 pelas 3 horas, só que ele vai usar 5 horas, né? Ele vai usar 5 horas. Então, na verdade, eu tô olhando, o pacote... agora que eu vi o erro, ó. O pacote 2 é 4 para 4 horas. Então, aqui, ó, como são 4 horas, é 1 hora a mais, tá? Vamos Curtir é para 4 horas e não 3. Desculpem-me por essa falha, tá? Então, 4 horas, tá? Então, como ele vai estar 1 hora a mais, né? Já que ele ficaria 5 horas, ele pagaria R$2,50 a mais. Então, ele vai pagar R$8,50, ou seja, os R$6 equivalente às 4 horas, e os R$2,50, porque ele vai ficar 5 horas, então 1 hora excedente, tá? E o segundo caso, que no caso, ele vai ficar 3 horas, tá? Para 3 horas, ele tem o pacote de R$7 e R$1 por hora excedente. Aqui, como não tem, a gente não precisaria colocar 1, tá? Eu tô pondo 1, mas a gente não precisa colocar o número 1. Então, Hoje Tem Strike, ele paga R$7 para 3 horas de jogo, tá? E se ele ficar 4 horas, ele pagaria R$1 a mais por hora. Então, essa é a função, tá? E aí, ó, no caso, a Marta pagaria R$7 para usar só 2 horas dessas 3 que ela teria direito. E o Carlos teria que pagar 2 horas a mais, tá? Porque ele vai ficar 5. Então, 2 vezes 1 são R$2 a mais. Então, 7 mais 2, ele pagaria R$9 para pegar esse pacote aqui. Então, ó, o melhor pacote, no caso, é o Vamos Curtir, porque para Marta e para o Carlos é o menor valor que eles pagariam, tá? Esse valor aqui, 6 e R$8,50 por jogador, seria o menor preço que eles estariam pagando em relação aos outros pacotes. O segundo exercício
ele fala o seguinte, tá? Ele tá relatando aqui como que funciona o aluguel de bicicleta. Então, a pessoa paga R$120 para usar 40 minutos por dia. Se a pessoa passar, né, desse período, ela tem que pagar R$5 a mais por hora extra que ela ficar, tá? Ou seja, se a pessoa ficar animada e resolver andar 2 horas a mais, ela teria que pagar 2 vezes 5, ou seja, R$10 a mais dentro do que ela tinha se proposto, tá? Então, ó, a relação do valor a pagar com a taxa extra seria o quê? Ó, o valor a pagar, eu tô chamando de F de X. Você pode usar P de pagar ou qualquer outra letra que você achar interessante, tá? As horas extras é X, são X horas. Fixo é 120, que tem que pagar todo ano, e R$5 é o que você vai pagar a cada hora extra. Então, a sua função vai ficar 120 mais 5x. E ele fala qual que vai ser o valor que o Joaquim vai pagar se ele usar 8 horas extras no ano. Então, ó, para x igual a 8 horas, a gente vai ter 120 mais 5 vezes essas 8 horas. Então, ó, R$5 por cada hora dessas 8 são R$40 a mais. Então, ele tem que pagar os 120, que é do plano dele, e esses 40 extras que ele usou, totalizando R$160. O terceiro exercício, eu fiz na sala com vocês esse primeiro, e aí tem esse segundo aqui. Então, ó, só retomando. O coeficiente angular é sempre o número que está multiplicando o x ao quadrado. Se não tem número, é porque vale 1, tá? E aqui, ó, como tem o menos, valeria menos 1. O coeficiente diretivo é o carinha que multiplica o x, ó, tá? Então, na função f é menos 6, na função g é 5. E o coeficiente linear é o cara livre, o cara que tá lá longe, ó. O 5, ele não tá multiplicando ninguém, tá vendo? Então, ele tá livre, não tem nenhuma letra no pé dele. Bom, para que serve cada uma dessas funções? Então, olha só, o a, que vai ser sempre quem multiplica o x quadrado, ele serve para dizer se a nossa função é crescente ou decrescente. Então, aqui, ó, como aqui o número que multiplica o x quadrado seria 1, a minha função é crescente, tá? Ó. Opa. Aqui. Ó. Quando a é maior que 0, eu vou ter uma função crescente. Quando eu pego o outro item, aqui. Ó. Aqui. O que acontece? Na minha função g de x... tá duro focar hoje, né? Calma. Aí, ó, na minha função, tá? G de x, ó, é menos. Então, como a é negativo, a função vai ser decrescente, tá? Então, quando tem o sinal de menos na frente do número aqui do x quadrado, ela sempre vai estar voltada para baixo. Então, ela sempre vai ser decrescente. Bom, o a é para isso, o coeficiente angular é para isso. O coeficiente b, ele vai determinar a inclinação. Então, ele vai mostrar para mim se a minha função, tá? Ela vai cortar na subida ou na descida do gráfico. Então, assim, ó. O meu eixo Y tá aqui. Quando o meu B é positivo, tá? Quando eu tenho o valor do B e ele for um número positivo, o meu gráfico, ele tem que cortar na parte que sobe. Então, assim, ó, um gráfico, ó. Sobe, 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 para. Desce, desce, desce. Ou desce, 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 para. Sobe, 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 tá? Então, quando o B, ele é positivo, ele vai cortar na subida. Então, ó, desce, 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 sobe, sobe, sobe. Corta aqui. Quando o gráfico, ele é decrescente, ó, sobe, 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 desce, 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 ó, tá? Então, sempre que o meu B for positivo, ele tá cortando na parte que sobe do meu gráfico. Se o meu B for negativo, tá? Ele vai cortar na parte que desce. Então, ó, sobe, 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 parou, desce, desce, desce. Ó, na parte que desce. Aqui, ó, desce, 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 sobe, 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 tá? Então, quando B é negativo, sempre é na parte que desce da minha curva. Então, vocês podem ir com o dedinho para identificar. E o C sempre vai ser
o número em que corta o eixo, o valor no eixo Y, tá? Então, independente do B, independente se o gráfico vai cortar na subida ou na descida, tá? O ponto exato em que ele corta é definido pelo C, que é o carinha que tá livre, tá? Que ele não multiplica nenhuma letra. Bom, então aqui, ó, no nosso exemplo, na letra, no primeiro, né, no f de x, que a gente fez na sala, o A vai valer 1, o B menos 6 e o C 5. E no segundo exemplo, ó, o A, ele vai valer menos 1, o B vai valer 5 e o C vai valer menos 8, tá? Bom, para saber se a função é crescente ou decrescente, como a gente viu, é só ver se o A é positivo ou negativo, ok? E para saber se existe raiz, a gente sempre vai calcular o delta, tá? Então, é o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e ele vai falar para mim se tem raiz. Por quê? Quando a gente tem, eu passei isso para vocês lá no início da função do segundo grau. Quando o delta é positivo, tá? Ele vai cortar o eixo x em 2 pontos diferentes. Quando o delta é igual a 0, ele vai cortar num único ponto. E quando o delta é negativo, ele nem chega perto, tá? Ó, ele nem chega perto, ele não encosta no eixo x, tá? Não chega perto aqui do eixo x. Tipo, nossa, esse cara é negativo, ele fica longe de todo mundo, sabe? Aquela vibe, moto baixo astral, então, é mais ou menos isso, tá? Então, ele nem chega perto do eixo x. Aí, o que acontece? Quando a gente tem o delta positivo, a gente consegue aplicar Bhaskara, tá? Aplica a Bhaskara. E aplicando Bhaskara, eu vou ter 2 resultados diferentes, tá? Quando o delta é positivo. Se o delta é 0, isso aqui some. Então, aí sobra só isso aqui, tá? Daí, ele vai cortar em um único ponto. E quando o delta é negativo... Cadê minha função? Calma. Muita calma nessa hora. Muita coisa, né? Calma. Achei. Ó, o que acontece? Na função g de x, tá? Quando eu calculei o delta, vai dar 25 menos 32, ó. Ele dá menos 7. Se ele dá menos 7, então ele é negativo, não existe raiz real. Então, esse gráfico aqui da função g de x, ele não vai encostar no eixo x, tá? Só que, como ele não encosta no eixo x, a gente não vai calcular o zero da função, tá? Porque não vai encostar no x, então não preciso calcular zero da função, porque não tem. Mas eu consigo calcular o vértice, tá? Lembrando que, quando o meu a é negativo, a minha função vai ter ponto máximo, que é o máximo valor que ela chega. E quando o meu a é positivo, tá? A minha função, ó, positivo, a minha função vai ter ponto mínimo. Cadê meu gráfico? Aqui. Ó, ela tem ponto mínimo, tá? Que é o menor valor que ela chega. Então, ó, eu consigo determinar o vértice, tá? Que é o limite do meu gráfico, usando o x do vértice, que é menos b sobre a, menos b sobre 2a, né? E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, ela não tem raiz, mas ela tem o vértice, tá? Então, ó, para traçar o gráfico, o que que eu vou usar? Eu vou usar o coeficiente linear, que é o cara sozinho lá, ó, tá? É o termo independente, é o cara que tá sozinho. Que é onde ele corta o eixo y. E o vértice, tá? E, ó, como o meu B, ele é positivo, ó, ele vai cortar na subida, ó. Sobe, 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 tá? Então, ó, ele cortou na subida, no ponto menos 8, que é o C, tá? Ó, esse é o vértice, que é o ponto máximo, e ele corta o y, então, na subida, porque o B é positivo, tá? Diferente daquele f de x, ó, esse carinha aqui, ó, que o meu a era positivo, tá? Meu a é positivo, ele tem ponto mínimo. O B era negativo, ó, o B é menos 6, então ele corta na descida, ó, desce, desce, desce. E o C vale 5, por isso que tá no ponto 5, tá? Como o delta tinha dado 16, eu consigo calcular por Bhaskara as duas raízes, e aqui eu consigo calcular o meu vértice, ok?
Ok, outro vídeo já tava com 15 minutos, então eu tô dividindo ele ao meio. No exercício 4, ele fala um monte de coisa, tá? E aí, o que me interessa é aqui, ó. Um produtor gasta 1.650 por hectare plantado e vendia por 120 cada saca de 100 quilos, tá? Aí ele fala que um produtor pode determinar o lucro, a relação do lucro em função das sacas de 100 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 30 hectares de café e colheu X sacas de 80 quilos, tá? Porque a professora, muito legal, em vez de colocar o 100 aqui, tacou 80, então acabou gerando mais contas, tá bom? Mas vamos lá, vocês vão conseguir entender, ó. O lucro é a receita, que é o dinheiro que entra, menos o custo, que é o dinheiro que sai. O custo é R$ 1.650 por hectare. Ele fala no exercício que o cara plantou 30 hectares. Então, 30 hectares é só fazer 1.650 vezes 30. Então, o custo dele é de R$ 49.500. Aí, a receita, ou seja, o dinheiro que vai entrar, é o seguinte, ó. Ele cobra R$ 120 para uma saca de 100 quilos. Mas como a professora foi muito simpática e colocou 80 quilos, vocês podem fazer uma regrinha de 3 para saber o preço da saca de 80 quilos, tá? Senão, vocês usariam 120 mesmo. Mas, enfim. Então, fazendo a regrinha de 3, tá? Eu sei que cada quilo, tá? Se 100 quilos eu pago 120, significa que cada quilo eu vou pagar 1,20. Então, se são 80 quilos, tá? É só fazer 1,20 vezes 80, eu vou pagar R$ 96 do saco de 80 quilos, tá? Eu não, né? A pessoa que comprar, porque eu não pago isso num mundo de café. Mas, vamos lá, ó. A receita. Então, a receita vai ser os R$ 96 para cada saca de 80 quilos que ele vendeu. E aí, ó, o que é a minha relação aqui, tá? O que seria a função lucro? A função lucro... Tá difícil hoje para ficar focado aqui, ó. O lucro vai ser 96 vezes X menos 4.900. Por quê? 96 é o preço da saca de 80 quilos. X vai ser o total de sacas que ele vender. E 49.500 é o custo que ele teve para produzir os 30 hectares, tá? Nesse exercício, ele só quer essa expressão, tá? Então, o lucro vai ser 96x menos 49.500, tá? É só essa expressão que ele queria no exercício. Aí, aqui, pessoal, ó, a lei de formação, tá? De uma função de primeiro grau, a gente tem, veja, eu tenho vários dados, tá? Mas com esses dois dados, o que tá na linha do y e do x, eu consigo resolver meu exercício, tá? Nos dois casos aqui, ó. Então, ó, o meu eixo y tá mostrando pra mim onde que a minha função tá cortando, né? Ó, o coeficiente, ó, esse ponto aqui é o coeficiente linear, tá? Então, ó, primeiro, a gente olha, é uma reta. Então, se é uma reta, eu já sei que é uma função de primeiro grau. Se é de primeiro grau, ela vai ficar y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Gente, é a mesma coisa, porque y é igual a f de x, tá? E que aqui ele só tá falando que é em função do x, tá? Aí, olha só, a gente tem esse 1, que tá no eixo x, que é o zero da função. E esse 1, que é o termo independente. O termo independente é o coeficiente linear. Ele é independente por quê? Porque o x não fica perto dele, ó. Ele tá sozinho. Então, o cara que tá sozinho é o cara independente. Então, olha só. Nesse ponto aqui, do termo independente, o valor do y é 1 quando o meu x é 0, tá? E o zero da função, eu vou ter que no zero da função, o x é 1 para y igual a 0, tá? Então, esses dois dados são os dados importantes. Veja, se eu coloco o y igual a 1 e o x igual a 0, a vezes 0 vai dar 0. Então, isso está mostrando para mim que o meu y vale b, tá? Então, o meu b vai valer 1, que é exatamente onde corta aqui. Agora, com essa informação, eu vou pegar o outro ponto, que é o meu zero da função, e vou substituir. Então, ó, quando o y vale 0, o x vale 1. E o b a gente já comprovou que vale 1. Inverto a operação, ó, eu vou achar o valor de a igual a menos 1,
tá? Então, ó, se o A é menos 1, a lei de formação é substituir, colocar número no lugar do meu A e no lugar do meu B. Então, ó, o Y vai ser menos 1 vezes X mais 1, que a gente pode escrever como menos X mais 1, tá? Ó, quando A é igual a 1 ou menos 1, a gente não precisa escrever o número na frente do X, tá? Por isso que ele fica assim, ó, sem colocar o número 1, ok? Ó, no outro caso, que a gente tem aqui o menos 2 e o 2, ó, o menos 2 é o coeficiente linear, tá? Que é o valor de Y quando x é 0, tá? E o rosinha aqui, ó, é o coeficiente angular. Não, perdão. É o zero da função, tá? O zero da função, que é onde o x, onde o gráfico corta o x para y zero, tá? Então, ó, o zero da função, o x vale 2 e o y 0. E aqui o linear, o x é 0, o y é menos 2. Então, eu já sei que o b vale menos 2 por causa do meu gráfico. Agora, para achar o valor do meu coeficiente angular, eu tenho que usar o zero da função para substituir. Ou seja, quando o meu y é 0, o meu x vai valer 2. E esse menos 2 é o carinha lá de cima que a gente achou. Então, ó, invertendo a operação, resolvendo, o meu a vale 1. Então, para escrever a lei de formação, ó, y é igual a 1 vezes o x menos 2, tá? Então, ó, y é igual a x menos 2, quem preferir usar o f de x igual a x menos 2, tá? E aí, pessoal, no exercício 6, ele pede um estudo dos gráficos da função de segundo grau. Fazer um estudo é falar tudo que você consegue. Então, ó, que informação eu tenho nesse gráfico? Bom, primeiro, ele tá sorrindo. Então, o a é positivo, minha função é crescente. O meu gráfico, ó, desce, para. Sobe. Ele tá cortando na subida. Então, eu sei que meu b é positivo, tá? Porque tá cortando o y na subida. Ele tá cortando bem no ponto menos 4. Então, eu sei que o c, ele vale menos 4. O delta, eu sei que é positivo. Por quê? Porque ele tá cortando o x em 2 pontos diferentes. Então, eu consigo falar que o delta é positivo, tá? E quais são os zeros da função? É o menos 2 e o 1, que tá aqui no gráfico, tá? Eu também consigo determinar, ó, o meu vértice, tá? Que é um ponto mínimo. Então, o meu vértice com a coordenada menos meio e menos 4,5, tá? Então, é isso, só isso, tá? Que eu consigo falar, então, no primeiro gráfico. No segundo gráfico, ó, o que eu tenho? Eu tenho o meu a é negativo, porque ela tá triste. Então, a função é decrescente. Sobe, para, desce. Ele corta na descida, então meu B é negativo. O meu C, ele vale menos 3, ó, que é onde tá cortando o gráfico, tá? Como ele não encosta no eixo X, o delta com certeza é negativo, então não existe X no conjunto dos reais, então ele não corta o eixo X. E o meu vértice é menos 1 e menos 2, tá? Menos 1 e menos 2, que eu não sei porque eu pus aqui errado, tá? Que é menos 2, tá? Menos 1 e menos 2, ok? Então, esse é o estudo que eu tenho dessa função, tá? Pessoal, eu espero que ajude, que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, me mandem e-mail.